Sejam bem-vindos, nós estamos no Instituto Espírita, terceira revelação divina. Antes de mais nada, vamos pedir licença e o auxílio dos guias espirituais da casa, para que eles estejam conduzindo as nossas reflexões de hoje à luz da doutrina espírita e que possam trazer suas bênçãos de amor, de paz e de saúde, sobretudo amor e paz, que o nosso mundo está precisando muito neste momento. E que essas bênçãos cheguem não só a nós, mas a todos os nossos entes queridos e a todos que estão sedentos por estas bênçãos. O nosso tema de hoje traz é o seguinte: a nossa caminhada com Jesus é um tema muito oportuno, porque Jesus disse que depois dos dias de aflição virão os de alegria. Nós estamos num momento muito delicado, em que a guerra, a pandemia estão castigando por demais o nosso planeta. Ninguém fica indiferente, ninguém é o mesmo após a pandemia, que aliás não terminou, e a gente vê, por mais que tenham pessoas que não tenham sido infectadas, mesmo estas pessoas sofrem as consequências, porque poucos não perderam amigos, parentes, entes queridos, ou mesmo os que não perderam, poucos tiveram o privilégio de não ter nenhum parente, nenhuma pessoa próxima infectada, e mesmo os que tiveram toda essa não vivenciaram a circunstância diretamente, ninguém é o mesmo, As consequências sociais, econômicas, psicológicas afeta a todo mundo, Todos tiveram em algum momento medo, todos sofreram os impactos, desta pandemia que ainda está entre nós. A doença sempre traz muita dificuldade, muita dor, muito sofrimento. E agora um ingrediente que já faz parte do cotidiano da humanidade, que é a guerra, que é a violência, mas que agora ganha proporções que corremos o sério risco de ser uma guerra generalizada, Tomara que não, rezamos para que isso não ocorra, pedimos a Deus que isso não ocorra, porque nós sabemos que na guerra mesmo os vencedores perdem. Todos, vencidos e vencedores saem com sequelas, saem traumatizados dessa situação. E refletir sobre aquele que foi o que teve o nascimento mais aguardado na história da humanidade, porque Jesus foi anunciado o seu advento, a sua vinda, muito antes, num pretérito distante da sua chegada, por diversos povos, E conforme os profetas iam anunciando e a proximidade, da sua vinda vinha chegando, as expectativas cresciam, aumentavam em proporções gigantescas. E para a gente entender a eloquência e a importância de Jesus, que muitos diziam que era Deus que se faria homem, outros diziam que era o Filho de Deus, para mostrar o alinhamento que Jesus tem com a lei divina, com o Criador. E quando ele esteve fisicamente entre nós, mesmo que no princípio não tenhamos tido, enquanto humanidade, um entendimento correto do que Jesus estava propondo, mas com o passar do tempo e da nossa maturidade, a gente viu a grandeza do que Jesus começou, de um plano de transformação da humanidade, E estamos nós aqui, refletindo sobre esse plano que Jesus veio decisivamente para implantar,
refletindo porque estamos nós num lugar comum para a humanidade, né? Se passou tanto tempo, né, que Jesus nos propôs sair da barbárie e entrar na civilização, sair de nações, de povos fragmentados para uma única nação, sair da competição, da lei do mais forte, onde um povo só tinha um objetivo, que era ampliar seus domínios, ampliar o seu poder, dominar outros povos e usurpar do seu território, para um planeta, né, onde a fraternidade, a paz, a solidariedade, né, reine, né, e a gente possa ter um ambiente. A paz traz previsibilidade, traz tranquilidade, traz um ambiente propício, né, para o progresso, para o desenvolvimento, não só material, não só intelectual, como sobretudo moral. Então, vejam que estamos nós de novo, né, com toda a evolução que o planeta tem, né, e a doutrina espírita fala, né, que lá na Gênese, né, Kardec e os espíritos superiores dizem que os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos e psicológicos, né, aliado ao desenvolvimento material, né, todas essas áreas evoluíram por demais, né, do advento do Cristo, do advento da doutrina espírita para cá, os meios de transporte, de comunicação, a filosofia, a educação, a cultura, o lazer. A gente tem um ambiente muito mais confortável, né? Muito mais. Nós hoje dominamos o planeta, dominamos o meio ambiente, nós manipulamos a matéria, mas estamos nós aqui de novo sofrendo com as doenças epidêmicas, ponto, né, de se transformar numa pandemia, e com as guerras. O que ocorre com o ser humano, que produz tanto desenvolvimento por um lado, mas não consegue completar o ciclo de sair, né, dessas armadilhas, né, que são criadas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso instinto competitivo individualista de ser. E a gente começa, né, porque Jesus no Sermão da Montanha trouxe um guia, né, de como nós devemos educar os nossos sentimentos para nos transformar e transformar o planeta, para sair da barbárie e entrar na civilização. E esse é um tema muito legal. Uma outra oportunidade está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças. É um guia, né, de como nós temos que nos transformar para viver num planeta, né, do qual Jesus iniciou o processo, né, um mundo regenerado. E as respostas estão não só nos ensinamentos, como no exemplo de Jesus, mas nós vamos guiar as nossas considerações hoje através das suas predições, né? A gente não diz previsões, porque previsões muitas vezes procuram colocar evento, data, local, e Jesus fez predições. Ele previu a sequência que as coisas teriam, as consequências, o caminho que deveria ser percorrido e como cada etapa, né, se desenvolveria, se desenrolaria. E ele começa, né, essas suas predições falando de si, da sua morte, da sua condenação, de tudo como ia ser transcorrido, que ele ia ser traído por um dos seus, que os seus discípulos iriam se dispersar, e Pedro diz que não, que eu estou contigo, e ele diz, olha, Pedro, tu vai me negar 3 vezes, né? E Pedro, ele, quando nega Jesus pela 3ª vez, ele se encontra como nós estamos nos encontrando hoje, perplexos, surpresos e desapontados, né, de ver o nosso mundo de novo, né, numa condição que a gente não esperava que ocorresse, né? E Pedro, quando se pega nessa circunstância e tem a oportunidade de chegar em Jesus e se desculpar,
Jesus coloca a Pedro que o nosso grande problema é que nós não somos, diz, ó Pedro, vós, né, se referindo não só a Pedro, como a humanidade como um todo, vós não sois maus, vós sois vacilantes. E realmente, nós não somos espíritos, na grande maioria, os que estão ligados à órbita terrestre, a grande maioria, nós não somos espíritos maus, nós não procuramos edificar o império do mal, a gente não acorda pensando em aniquilar o outro, como quando Jesus esteve entre nós. Nós não somos mais bárbaros, mas nós somos vacilantes, nós queremos ser bom, mas nós não conseguimos levar ao fim, ao cabo, as nossas boas intenções, porque nós estamos presos muito ao nosso individualismo, a um senso de competição, né? E isso nos torna ainda vacilante. E Jesus, quando conversa com os fariseus, né, e prevê a sua queda, a queda do partido fariseu, e diz para eles que eles iriam sucumbir, que eles iriam entrar em queda, porque eles se preocupavam mais com o exterior do que com o interior. E que eles que se diziam baluartes da lei, defensores da lei divina, deviam saber que a lei de Deus, né, como a lei dos homens, né, ela deve buscar justiça, misericórdia e fé. Justiça. Todos nós queremos que Deus seja justo, que Ele nos trate todos da mesma forma, né? E que a gente receba de acordo com o nosso esforço, de acordo com as nossas obras. Todos nós queremos misericórdia, a gente quer que Deus, né, se compadeça das nossas mazelas, das nossas dificuldades, dos nossos erros. Quando a gente tiver em dificuldade, que o socorro divino venha até nós. E tudo isso só faz sentido se a gente tiver fé, se a gente acreditar que realmente, né, Deus existe e que Ele, né, é justo e Ele é bom. Então Jesus diz aos fariseus que eles precisam, né, os defensores da lei, aqueles que se dizem cristãos, e nós espíritas somos cristãos, né? E grande parte da humanidade é cristã, se vê em Jesus o guia, o modelo, como nós espíritos, ou a referência principal, né? E o que a gente faz com essa lei divina? O que a gente faz com esse exemplo? O que a gente faz com esse caminho que Jesus traçou para nós? Então ele alerta os fariseus, e esse alerta até os dias de hoje faz sentido para nós, né? O que nós estamos fazendo com isso? Porque Jesus, ele, na sequência, né, das suas predições, ele elenca os sinais dos tempos, né? Porque Jesus veio para fazer uma ruptura, né? Trazer um mundo novo, né? É o velho mundo, né? Que nada mais é que um mundo governado pelo preconceito, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e pelas paixões más. Está lá na Gênese, tá? Está lá na Gênese, em que a doutrina espírita, Kardec e os espíritos superiores dizem que o velho mundo que vai ceder ao novo mundo. Então o velho mundo ele é governado pelos preconceitos, orgulho, egoísmo, fanatismo, incredulidade, cupidez e paixões más. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, mas diz também que o novo mundo, né? O novo mundo, o reinado do bem, ou seja, Jesus começa um ciclo em que busca tirar um mundo onde o mal predomina e ao fim desse ciclo o bem predominar, o bem sobrepor o mal, né? O bem ser senso comum, ser o comportamento padrão da humanidade e das suas instituições. O reino do bem ele é um reino de fraternidade, solidariedade e caridade.
Vejam que a lei divina tem por objetivo instituir uma sociedade justa, misericordiosa e crente, né? Crente em Deus, crente no bem, crente no apoio mútuo entre as pessoas, entre as nações. Vejam, então, um reino do bem, ele busca praticar a lei de Deus, né, com correção, né, os ideais do iluminismo, para que a gente atinja aqueles ideais da Revolução Francesa do iluminismo, liberdade, né, fraternidade e igualdade, porque o novo mundo, né, quando esse ciclo estiver completo, diz que será um mundo de fraternidade, solidariedade e caridade. Fraternidade, nos enxergaremos como um único povo. Todo esse caminho para chegar num mundo fraterno, num mundo onde a gente se enxergue como uma só nação, Kardec e os espíritos superiores dizem na Gênese que é um caminho que será feito num primeiro momento pelos interesses materiais, né? Pela busca, né, da gente, de uma nação buscar na outra aquilo que ela não tem de recurso material no seu solo, no seu país, procurar o que o outro tem de bom e em excesso, né? E o que ele ainda não desenvolveu e lhe falta, né? Então a gente começa, né, com as trocas comerciais, o mercantilismo, até chegar aos dias de hoje no capitalismo, né? Então é natural que a gente comece por esse lado e ao passo vai fazendo essa integração que começa pelo comércio, ela vai indo para as relações sociais, e isso os dias de hoje tem contribuído muito, né, para que a gente tenha um intercâmbio social, cultural muito grande, a gente se conheça e se conecte muito, né, graças ao advento das tecnologias e das redes sociais e dos meios de comunicação. Depois vem para uma integração política, né? Ou seja, vamos encontrando maneiras de, nas nossas diferenças, em maneira de escolha dos nossos representantes e das nossas organizações, né, que representam cada sociedade, uma forma de integração, né? Por isso, instituições como as Nações Unidas e outras, né, são muito importantes, porque tu vê que a gente começa com organizações regionais em nível de continente, de país vizinho, de continente, a nível mundial, para a gente encontrar, né, uma forma de se relacionar de forma fraterna, porque o fato de a gente se tornar fraternos, de se tornar uma verdadeira humanidade, não significa que nós vamos abdicar, que seremos todos iguais, que vamos abdicar das nossas culturas e particularidades. Não, nós vamos assim aproveitar essa diversidade cultural que tem para construir o progresso. E por fim vai chegar, né, numa integração filosófica religiosa, né? Vai chegar um momento que o evangelho, que os ensinamentos que Jesus trouxe, que ele exemplificou, vão ser senso comum. A humanidade vai entender que é desta forma, né, que o evangelho foi trazido, independente, né, se a gente diga, vai ser bandeira católica, bandeira espírita, bandeira muçulmana, independente disso, não são as bandeiras, são os conceitos, são a forma de viver, perdoar o outro, o forte auxiliar o fraco, o auxílio mútuo, o querer bem o outro, independente de qualquer circunstância, independente de proximidade, independente de laço consanguíneo, diminuir as diferenças entre os que não têm e os que têm, né? Encontrando o caminho para a gente ter uma sociedade saudável, não só de saúde física, mas de ambiente, né? Então é assim que a gente vai construindo. Quando nós formos fraternos, vai haver uma integração. E claro que a guerra, né, ela sempre é um grande obstáculo para essa organização, porque ela ressalta as diferenças e dificulta o ambiente para que a gente possa, né, através do diálogo, da diplomacia, da conversa, encontrar caminhos, né, para estabelecer formas de construir pontes e derrubar barreiras. A solidariedade é algo que está muito claro, né?
se nos tempos de Jesus e nos tempos de Kardec era muito difícil entender a solidariedade. Muitas vezes a gente pensava, eu estou num continente, o cara está lá no outro, acontecendo lá na Europa, não tem nada a ver com isso. Rússia, Ucrânia, tem alguns descendentes aqui, mas vocês estão lá do outro lado do mundo. O problema deles não vai nos atingir. Hoje a gente já tem essa conscientização que nós já estamos num nível dentro desse processo que Jesus nos propôs, tão avançado, que mesmo que a gente não se comporte de acordo com o que Jesus propôs, a solidariedade entre nós, ou seja, o que acontece com um, de alguma forma reflete em todos, né? Uns mais, noutros menos, é claro, mas que nós somos solidários, somos. Isso está cada vez mais claro, não tem como fugir, isso é uma verdade, isso é uma realidade. E claro que o caminho, né, quando tudo isso tiver equalizado, a gente tiver entendido definitivamente, porque muitas vezes a gente diz, isso é um problema da Rússia, problema da Ucrânia, problema da OTAN, o Covid é um problema da China, um problema dos Estados Unidos, do Brasil, desse, daquele. Não é. É um problema, muitas vezes, do nosso olhar desdenhoso para o próximo, né? Para o outro, de não buscar enquanto é tempo, quando estamos, né, face a face com o inimigo, ou em condição de dialogar com o adversário e de estabelecer um senso comum entre eles, e se um cede aqui, outro cede ali, a gente transforma inimizade em harmonia. É o nosso negligenciamento em olhar o outro que leva a essas situações extremas, né, de ruptura, né? Quando a gente mudar esse nosso pensamento, quando a gente se preocupar, entender que realmente nós somos solidários, entender que realmente o caminho é nós sermos fraternos, nós nos preocuparmos com todos, o forte auxiliar o fraco, o que tem e de encontro ao que não tem, a gente vai usar o instrumento chamado caridade de forma efetiva. Porque a caridade é a gente olhar para o outro desinteressadamente, se aproximar dele no momento de fragilidade e procurar o auxiliar na fragilidade, né? Com o que a gente tem, unir forças. Não é possível que um planeta como o nosso, com tanta diversidade, com tanta riqueza, nós somos realmente um planeta pequenino, né? Mas nós somos um planeta muito rico em natureza, em diversidade. Não é possível que a gente não tenha se unindo caminhos para auxiliar os que estão em dificuldade. E os sinais dos tempos, Jesus, que tem acertado em cheio todas as suas predições, os sinais que os dias, né, de aflição estão no auge e que os dias de alegria virão, que eu acho que é um consolo para nós, é quando, né, esses eventos epidêmicos, pandêmicos, né, as guerras, ele diz os pais se levantarem contra os filhos, nação se levantar contra a nação, irmão contra irmão, quando os flagelos naturais foram intensos e disseminados, quando os eventos epidêmicos foram intensos e disseminados, quando a distância entre os planos que a mediunidade nos mostra, né, a comunicação entre os planos diminuir, quando ele fala que as crianças e os idosos vão ter visões, esse tipo de situação que remete, né, a um contato mais estreito entre os dois planos da vida, que a gente entender mais o que transcende a nós e a matéria, né, quando esse relacionamento se intensificar, é sinal de que está na hora desse ciclo encerrar. E para finalizar, né, Jesus diz que de parte dele, de Deus, ele inclusive diz uma coisa muito interessante, né? Perguntam, né, para Jesus quando isso vai ocorrer, e ele diz que nem ele sabe, que só Deus que sabe, mas que nem ele sabe porque isso depende de Deus e depende do nosso livre-arbítrio, porque isso também é construído por nós. O que Jesus e a doutrina espírita nos ensinam
que é muito claro que há um processo, que assim como os espíritos têm o seu livre-arbítrio, como cada um é senhor do seu tempo, cada um se desenvolve na velocidade que entenda, que deva, que queira, que trabalhe para se desenvolver, tudo na criação divina também tem seu tempo. E todos esses eventos que remetem aos sinais dos tempos, que é o juízo final, que antigamente se dizia, que hoje a gente sabe que nada mais é que um momento de transformação do planeta, ou seja, o ambiente que a gente vive hoje, que é um mundo de provas e expiação, vai passar a ser um mundo de regeneração. O ambiente em que a gente vive hoje, o nosso lar, a nossa casa, que é o planeta Terra, que é um planeta que ele é destinado a receber espíritos vacilantes como nós, que aspiram o bem, mas ainda não são bons, né? Passará a ser um planeta para espíritos regenerados, espíritos que já estão convencidos disso, não são mais vacilantes. Eles já conseguem desenvolver o bem em mais larga escala do que o mal, não são capazes de cometer mais eventos maus drásticos, né? Não que vai ser o paraíso, isso são outras etapas, mas que esse ciclo está para o planeta Terra, para o habitat, para a nossa casa, para o nosso lar, está chegando a hora, né? É uma missão do planeta, desta criação divina. Então cabe a nós, né, se queremos aqui continuar a nos adaptar. E Jesus e a doutrina espírita, na Gênese, nos mostram que isso vai ser feito de duas formas. Os espíritos, a cada encarnação, recebem anterior a ela orientações para se adaptar, treinamento para se adaptar e oportunidades para se modificar. Ao retornar, vão revisar a sua encarnação mais recente, vão passá-la limpo, vão ver o que acertou, o que errou, novamente, né, orientados, novamente treinados, para ir lá e novamente e ter oportunidades de evoluir, de se adaptar. Por outro lado, virão espíritos, né, de outros planetas que já venceram essa etapa para contribuir no nosso processo. E, por fim, espíritos daqui que não conseguem, por mais que recebam oportunidade, por mais que recebam orientação, não conseguem se adaptar ao novo mundo, terão que procurar essa adaptação em outros lugares. Então, o que nós podemos de tudo isso, né, resumir e depreender é que se o tempo final desse ciclo que Jesus iniciou de transformação, se essa caminhada que nós provavelmente estamos com Jesus desde o princípio, desde a nossa criação enquanto espíritos, porque Jesus é, segundo a doutrina espírita ensina, o líder supremo do nosso planeta, ele que responde pelo nosso planeta junto a Deus e coordena, né, a evolução dele. Jesus, esse tempo, se ele já está chegando na última hora, né, ou se ainda, né, terá mais algumas etapas, mas parece muito claro que nós estamos num momento decisivo, né? No momento em que, mais uma vez, o reinado do bem está sendo colocado em xeque. E vivemos dias de aflição. O que a gente sabe que depois dos dias de aflição virão os dias de alegria para aqueles que souberem, né, viver esses dias de aflição e contribuir para que os dias de alegria cheguem. Para nós cristãos fica um chamamento. Precisamos, né, sair da nossa posição vacilante e de forma clara, decidida, contribuir para que o mundo, né, velho termine e um mundo novo se faça, conforme Jesus nos convidou. Vamos transformar a nós. E transformando a nós, vamos ajudar a transformar o mundo. Paz para a Ucrânia, paz para a Rússia, paz para mim, paz para ti, paz para todos nós. Paz, amor, saúde, para que
os dias de justiça, misericórdia e fé sejam cumpridos, para que o reino de fraternidade, solidariedade e caridade, que é o reino do bem, chegue logo a todos nós. Até a próxima, um grande abraço.